Você vai aprender aqui agora, em alguns minutos, o que é uma aplicação na pregação sem enrolação. Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui agora. Então fique comigo até o final, porque esse vídeo está simplesmente demais. Queridos, veja bem, a primeira coisa que você precisa entender é que antes de você aprender a aplicar uma pregação, você precisa primeiro aprender o que é uma aplicação, porque senão não adianta, você não vai aprender nunca a aplicar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é uma aplicação na sua pregação. Veja bem, quando você está pregando a palavra de Deus, o que você espera após uma pregação? Você espera que as pessoas sejam transformadas. Você espera que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Você espera uma transformação na vida dessas pessoas. Só que essa transformação só é possível quando você faz uma conexão do texto que você está pregando com a vida do ouvinte. Se você não conectar o texto com a vida do ouvinte, ele não vai ser transformado. E como que eu faço essa conexão? Eu preciso de uma ponte para conectar o texto com a vida dos ouvintes. E é essa ponte que nós chamamos de aplicação. Agora veja bem, aplicar é você, irmãos, mostrar aos ouvintes como eles podem viver aquilo que você pregou na prática. Você não pode apenas, na sua pregação, encher a cabeça dos ouvintes de conhecimento. Você não pode apenas em uma pregação fazer com que o ouvinte entenda o que você está pregando. Eles precisam ser transformados por aquilo que você está pregando. E como que eles são transformados? É quando você mostra para eles como eles devem viver na prática aquilo que você está pregando. É como se, depois que você gerasse uma série de informações para os ouvintes, você falasse sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, sobre o livro que Paulo escreveu. Depois que você falasse tudo isso, é como se o ouvinte perguntasse para você assim: ok, eu já entendi tudo que você falou. Tá, e daqui para frente? O que eu devo fazer? O que eu faço com isso que você pregou agora? E você precisa, então, fazer a aplicação na vida dos ouvintes. Você não pode apenas gerar conhecimento para os ouvintes, porque senão vira uma palestra. Você precisa, além de gerar conhecimento para os ouvintes na sua pregação, você precisa também gerar transformação para a vida dos ouvintes. Para facilitar mais ainda o seu entendimento, eu vou fazer uma ilustração para você entender, tá? Um pregador, quando ele está aplicando e quando ele não está aplicando. Imagine que você é um professor de natação e você está ensinando as pessoas ali, obviamente, a nadar, né? Então você, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Fazer uma explicação técnica para essa pessoa. Então você está com o seu aluno, você chama seu aluno e diz assim: olha, aqui está a água, tem tantos metros de profundidade. Quando você entrar na água, você precisa primeiramente descer pelas escadas, tá? Para não correr o risco de você pular e cair. Depois que descer pelas escadas, você vai começar a levantar o braço, abaixou um braço, levantou o outro braço. E enquanto isso acontece, você precisa ir batendo as pernas, né? E os pés também movimentando para você conseguir boiar. O que eu estou fazendo com o meu aluno de natação? Eu estou pedindo para ele, eu estou passando para ele, na verdade, uma explicação técnica do que ele precisa fazer ali naquela água. Depois que eu faço essa explicação técnica, nós vamos para a segunda etapa, que é o quê? É a prática. Você entendeu o que você tem que fazer? Você precisa ir, primeiramente, bater os pés, aliás, primeiramente, descer as escadas, depois bater as mãos, depois bater os pés, para você boiar. Aí agora o que o aluno vai fazer? Ele vai entrar na água e fazer tudo aquilo que você ensinou. Ou seja, ele vai aplicar todos aqueles ensinamentos. Então ele vai começar a entrar na água. Peraí, primeira coisa ele falou descer para as escadas. Deixa eu descer nas escadas então. Agora a segunda coisa, ele falou para bater os braços, levantar os braços. Então deixa eu levantar os braços aqui e fazer. Terceira coisa, mexer as pernas. O que o aluno está fazendo? Ele está praticando aquilo que você ensinou para ele.
O aluno está aplicando os ensinamentos na vida dele. Ei, a aplicação é exatamente isso. Não adianta, por exemplo, você chegar num culto e ficar pregando, falando sobre oração, porque a oração no hebraico significa isso. A oração no grego significa isso, tá? E a hora de entrar na água? Você tem que mostrar para os ouvintes nesse caso. Então, não é apenas falar com os ouvintes, a oração é isso, no original significa isso, ela significa aquilo, tá? Agora chegou a hora da prática. Você precisa orar. Agora você precisa, ao sair desse culto, entrar para dentro do seu quarto, fechar as portas e falar com o Papai do Céu. Então o que eu estou fazendo? Eu mostrei para os ouvintes o que é a oração, o seu significado, e apliquei isso na vida deles. Eu mostrei para eles como eles devem viver isso, como eles devem aplicar isso na vida dele. Então, a aplicação basicamente é isso, é mostrar para os ouvintes como eles podem viver aquilo que você está pregando na prática. Ok? Então vamos lá então. Por que a aplicação ela é essencial? Veja bem o que Tiago diz aqui no capítulo 1 do versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Não adianta, irmãos, até nós mesmos, quando nós vamos estudar as escrituras, nós apenas ouvirmos o que está escrito ali. Nós lermos, ouvirmos durante uma pregação o que está sendo dito e só ouvir ficar por isso mesmo. Se eu não entrar na água e começar a fazer o que está escrito ali, tudo será em vão e nada vai acontecer, nem na sua vida e nem na vida de quem está ouvindo você pregar a palavra de Deus. Então, Tiago diz para nós sermos não apenas ouvintes da palavra, mas praticante dessa palavra. Veja bem aqui, a Bíblia não é um livro para ser lido, né? Ou ouvido, mas para ser vivido. A aplicação é o que torna a pregação viva e eficaz. Então a Bíblia ela não foi feita, irmãos, apenas para você ler e para você ouvir. Vai ficar em vão. A Bíblia foi feita para você viver ela. Então a aplicação é o momento que você vive aquilo na prática. Quando você está pregando, a aplicação é o momento que você ensina os ouvintes como eles devem viver na prática aquilo que você está pregando, ok? Por exemplo, aqui você pode pregar sobre perdão, mas se não mostrar como perdoar alguém que te magoou, a mensagem fica incompleta. A aplicação é convite para que o ouvinte tome uma atitude concreta. Eu dei um exemplo aqui muito básico para você entender. Vamos supor que você está pregando sobre perdão. Porque o perdão segundo Jesus é isso. O perdão segundo Pedro é aquilo. O perdão segundo Moisés é isso. O perdão no hebraico é isso. O perdão no grego é isso. O perdão no aramaico é isso. Tá, já falei tudo isso. E agora? Eu preciso mostrar a pessoa como que ela deve perdoar. Irmãos, vocês entenderam o que é o perdão? Entendi. Agora o que você vai ter que fazer? A pessoa que você magoou, vai lá e perdoa ela. A pessoa que magoou você, você precisa ir lá e pedir perdão para ela. É você mostrar como eles devem fazer aquilo que você está pregando na prática, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui os 5 passos para fazer uma aplicação eficaz. Primeiro passo, para você mostrar a pessoa como ela viver aquilo na prática de forma eficaz. Primeiro passo é entender o texto, compreender profundamente a mensagem. Segundo passo para fazer uma aplicação eficaz, conhecer o seu público, a pessoa que está ouvindo você. Quem são as pessoas que estão ouvindo você? Terceiro, seja específico, tá? Não fica dando muita volta, não. Quarto, use exemplos. E quinto, chame a pessoa para decisão. Então, primeiro aqui, nós precisamos fazer o passo 1 para a gente conseguir fazer uma aplicação eficaz. O passo 1 é o quê? Entender o texto e a sua mensagem central. Preste atenção comigo nos slides aqui que eu já vou comentar para você. Antes de aplicar, você precisa entender profundamente o texto. Qual é a verdade que Deus quer comunicar? Qual é o princípio bíblico que deve ser vivido ali? Irmãos, isso aqui é o ponto-chave e principal de uma aplicação. Você não pode inventar uma aplicação. Você não cria uma aplicação. Você não cria aquele momento.
sobre como a pessoa deve viver. O que você deve fazer daqui para frente? Você não tira isso da sua cabeça. Essa aplicação, o que a pessoa deve fazer, está nas Escrituras. Você precisa, primeiramente, compreender isso. Você precisa entender aquele texto primeiro, para depois você trazer para a vida dos ouvintes. Agora, preste atenção nisso daqui. Antes de aplicar, você precisa entender profundamente o texto bíblico. Então, vamos supor que você está lendo Apocalipse, né, ali no capítulo 3, falando sobre a igreja em Laodiceia. E ali o Senhor fala assim, ó, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ok? Geralmente, o que as pessoas fazem com esse texto? Você pega um texto desse, vai para a rua pregar e chega lá e você fala assim, irmãos, Jesus está falando que está batendo na sua porta. Aqui, olha o que o texto diz aqui. E ele diz que quer entrar. Se você der espaço, se você abrir a porta, Jesus vai entrar e vai ter comunhão com você e você com ele. O que você está falando? Está errado? Não. Mas está aplicando de forma errada, porque o texto não está falando exatamente isso que você está dizendo para aquela pessoa. Esse texto, ele não é direcionado para um ímpio. Esse texto é direcionado para uma igreja, é para o povo de Deus. Quando Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, ele não está falando com ímpio, ele está falando com crentes, cheios do Espírito Santo. Ele está falando, olha, eu estou pelo lado de fora da igreja, eu estou querendo entrar. Então, como que eu soube dessa aplicação? Depois que eu compreendi o texto. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir para que foi, ou seja, para onde foi direcionado aquela aplicação daquela época. Para que foi aplicado? A quem que foi aplicado? Lá atrás, lá no iniciozinho. Igual, por exemplo, a igreja de Laodiceia. Nós descobrimos que aquela aplicação foi feita para o povo de Deus. Então, como que eu vou trazer essa mensagem para hoje e aplicar na vida de um ímpio? Claro que não, eu tenho que aplicar para o povo de Deus. Agora, se você pegar esse mesmo texto e falar com o povo de Deus, irmãos, então Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo isso para vocês aqui nessa noite. Ele está dizendo que está a porta batendo. Jesus, ele está pelo lado de fora, ele quer entrar na sua vida. Você que é crente, você que já tem muitos anos servindo a Jesus, talvez Jesus está fora da sua vida. Então a aplicação correta seria essa. E por quê? Porque essa foi a aplicação para aquela época. Então o primeiro passo para você fazer uma aplicação correta é você entender o texto e a sua mensagem central. Você precisa entender o texto para quem foi direcionado a aplicação naquela época, ou a primeira aplicação para aquela época, para quem que foi? Nesse caso, foi para o próprio povo de Deus. Então, antes de aplicar qualquer mensagem, qualquer texto na vida das pessoas, descubra primeiro qual que foi a aplicação original daquela época. Então, por exemplo, você está estudando lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Com quem que Jesus está conversando ali? Com Nicodemos. Esse texto de João 3,16 é uma conversa de Jesus com Nicodemos sobre o reino do céu. Então, a partir disso, eu já vou começar a descobrir qual que é a aplicação, qual aplicação foi feita para aquela época. Eu vou pegar essa aplicação e trazer para a vida das pessoas aqui nos dias de hoje. Então, o primeiro passo é você conseguir entender de fato a primeira aplicação. Compreenda o texto. Para quem que foi escrito? Né? O que Paulo quis dizer para as pessoas naquela época? Qual era a orientação de Paulo para as pessoas naquela época? Quem eram essas pessoas? Aí sim, eu com essas informações em mãos, aí eu vou conseguir trazer uma aplicação mais eficaz para as pessoas nos dias de hoje. Ok? Então vamos para o próximo passo. Depois que você já entendeu, já compreendeu o texto, segunda coisa que você precisa fazer, conheça seu público. Presta atenção. A aplicação deve ser relevante para quem está ouvindo. Pense nas necessidades, desafios e contexto da sua audiência.
Como médico, ele não dá o mesmo remédio para todos, mas avalia o paciente e indica o tratamento adequado. Irmãos, isso aqui é muito importante porque para você fazer uma aplicação bem feita, e a aplicação ela verdadeiramente ela tem um efeito na vida das pessoas, você precisa identificar o seu público. Quem são as pessoas que estão ouvindo você? Se você está em uma igreja e você está pregando, e ali a maioria das pessoas que tem ali são jovens, então você tem que modelar a sua forma de aplicar para conseguir atingir aqueles jovens ali. Porque não adianta você estar em uma igreja, vamos supor que só tem senhores, só tem idosos, e você querer fazer uma aplicação usando, por exemplo, coisas até dos dias de hoje, porque os idosos não vão entender nada. Então é muito relevante você entender e compreender qual é o tipo de público que você está indo pregar. São crianças? São jovens? São adolescentes? São adultos? São idosos? É um evento só para as mulheres? Então, você não vai ficar fazendo aplicações para homens, se é um evento só para mulheres. É um evento só de homens, você não vai ficar fazendo aplicação para mulheres, se é um evento direcionado apenas para homens. Apenas para homens. Então você precisa entender isso daqui. Compreenda qual é o seu público. Quando você for chamado para pregar, às vezes o pastor já vai falar com você, irmão, é um evento para homens, é um evento para mulher, é um evento para jovens, é um evento para senhoras. Às vezes ele vai falar, mas se não falar e chegar lá, você perceber que o ambiente ali tem mais senhores, tem mais senhoras ou tem mais jovens, você precisa ali, irmão, modelar a sua forma de aplicar para conseguir atingir todas as pessoas ali. Ok? Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta esse vídeo aqui, compartilhe ele e deixe aqui nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Então, segunda coisa, conhecer o seu público-alvo. Veja bem, o médico, ele dá o diagnóstico para todo mundo, o mesmo diagnóstico para todo mundo que entra para sua sala? Ele passa o mesmo remédio para todo mundo que entra na sua sala? Não. E por que ele não faz isso? Porque cada um está vivendo algo diferente. Cada um está dentro de um contexto diferente. Então não tem por que ele passar o mesmo remédio para todo mundo. Assim é você como pregador. Então você chega no ambiente, chegue como médico, né? Perceba ali quais pessoas que tem ali, quais são as maiorias, né? Se é idosos, se é jovens, se é crianças, para você conseguir dar o diagnóstico certo e trazer também o remédio certo para aquelas pessoas que ali estão. Vamos para o próximo então, passo 3. Seja claro e específico, isso aqui é muito importante. Veja bem, a aplicação precisa ser concreta, não genérica. Evite frases vagas como seja uma pessoa melhor. Diga exatamente o que o ouvinte pode fazer. Então, irmãos, o que eu mais vejo hoje são aplicações genéricas. Aplicações genéricas. Igual, olha, eu dei 2 exemplos aqui para você ver de aplicação genérica, aplicação vaga, né, para uma aplicação que é mais específica. Por exemplo, você está pregando sobre o amor ao próximo. Aí você, pois é, irmãos, então Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo, precisamos ter mais amor por aquelas pessoas que estão próximas de nós. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ame o seu próximo, seja uma pessoa melhor. Ficou uma aplicação vaga. Olha só o que a pessoa foi no culto para aprender. O óbvio, amar o próximo. Tá, ela quer saber o seguinte, como que eu faço isso? O que é o amor ao próximo? Como verdadeiramente, na prática, eu posso amar o próximo? Então, todas as vezes que você for pregar, fique com isso na cabeça. É como se os ouvintes estivessem perguntando, tá, mas como que eu faço isso na prática que você me ensinou agora? E você precisa ter essa resposta. Agora, veja a diferença. Uma resposta genérica, vaga, irmãos, então ame o seu próximo. Queridos, seja uma pessoa melhor aí. Para uma resposta mais específica. Veja bem, queridos, hoje procure perdoar alguém que te magoou esta semana. Ligue para um amigo que está distante e demonstre o seu carinho. Você viu a diferença que foi de uma aplicação vaga, genérica, sabe, superficial, para uma aplicação específica? Então, se eu estou pregando sobre o amor
ao próximo, eu preciso mostrar às pessoas como elas devem amar o próximo. Mostrar no dia a dia delas. Irmãos, nós aprendemos aqui que devemos amar ao próximo. Então hoje, quando você chegar na sua casa, ligue para aquela pessoa e peça perdão para ela. Isso aí é uma demonstração de amor ao próximo. Lá na empresa onde você trabalha, tem alguém lá que você não fala com essa pessoa. Ligue para essa pessoa, converse com ela, peça a ela perdão. Ligue para um amigo hoje e peça perdão para essa pessoa. Procure perdoar. Você brigou com o seu pai. Você brigou com a sua mãe. Isso está travando a sua vida. Você precisa liberar perdão para eles. Vá lá e peça perdão. Independentemente quem esteja certo ou quem esteja errado, porque você é diferente. Você entendeu que a minha aplicação, ela passou de uma aplicação rasa, de uma aplicação superficial, para uma aplicação específica? Dê nome, irmãos, na sua aplicação. Você precisa fazer isso. Você precisa perdoar o seu vizinho, você precisa perdoar o seu próximo, você precisa liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos, que você hoje já não conversa mais, que virou inimigo seu. Então, dar o passo prático para a pessoa de como ela vai fazer aquilo. Por exemplo, se você está pregando sobre oração, eu preciso ser específico e claro na minha aplicação. Então, você está pregando sobre oração. Irmãos, pois é, meu irmão, nós temos que orar, né, irmão? O cristão precisa orar. Você precisa orar, né, irmãos? Você não pode ficar nessa vida, não. Não, irmão, isso é aplicação genérica. Irmãos, nós acabamos de aprender que nós devemos sim orar, que nós precisamos orar. Então, quando chegar na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer, não durma hoje sem colocar o joelho no chão e falar com o Papai do Céu pelo menos 10 minutos. Amanhã, permitindo o Senhor Jesus, a primeira coisa que você vai fazer quando levantar, não coloque a mão no celular, não pegue nas redes sociais, você vai primeiramente orar ao Senhor dos Exércitos. Quando você for se alimentar, apresente em oração o alimento que você está indo ingerir. O que eu fiz aqui? Uma aplicação clara e uma aplicação específica. Não pode ter dúvida na pessoa que está te ouvindo. Ela não pode ficar em dúvida de como ela vai fazer aquilo. Você está ali para esclarecer como ela deve fazer aquilo. Então, se a sua pregação é sobre oração, você tem que mostrar à pessoa como que ela deve orar. Se a sua pregação é sobre amor ao próximo, você deve mostrar à pessoa como ela deve amar ao próximo. Se você está ensinando, pregando sobre arrependimento, você deve explicar à pessoa como ela vai se arrepender. Irmãos, então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você quer realmente se arrepender? Se demonstrar arrependido de tudo que você fez? Então, a partir de hoje, para com essa mentira sua. Então, a partir de hoje, estava em adultério, abandona o adultério. A maior prova de arrependimento é quando você abandona isso, quando você larga. Provérbios 28:13 não diz? Aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então confessa e deixa esse pecado hoje. Essa é a maior forma de arrependimento de um cristão. Então eu fui claro e fui específico na minha aplicação. Tá bom? Então, quarto passo, use exemplos e ilustrações. Isso aqui, irmão, é fundamental. Veja bem, ó, histórias reais, testemunhos ou situações do dia a dia ajudam a fixar a aplicação e torná-la palpável para os ouvintes. Veja bem, histórias reais. Conte experiências autênticas de transformação. Experiências autênticas. Alguma história que você sabe, você pode unir com a sua aplicação para que o negócio fique bacana demais. Eu vou só contar uma aqui para você ver, uma ilustração. Eu acho que você vai lembrar, se você é cristão há bastante tempo, aí você vai lembrar. Você já viu muitas pessoas pregando sobre uma senhora que estava passando necessidade dentro de casa, ela estava com falta de comida e tudo mais. E de repente, segundo as pessoas contam, que parou uma van na porta da casa dela e entregou a cesta básica ali, entregou tudo. O grande problema é que quem mandou entregar aquilo foi o diabo. Foi ele que mandou entregar aquilo. E aí o homem entregou as compras na casa da mulher, e aí quando finalizou, ela falou assim, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Aí ele perguntou assim, senhora, você não vai querer saber quem enviou essa compra, não? Ela falou assim, não, porque quando Deus manda, até o diabo, ele obedece. Então, aí a pessoa às vezes está pregando sobre que
Tipo assim, às vezes até uma ação que o inimigo faz está dentro dos propósitos de Deus, sabe? Para a pessoa não se preocupar com aquilo. Então, para deixar isso mais claro para quem está ouvindo, o que essa pessoa fez? Usou uma história autêntica para mostrar, para deixar mais claro aquela aplicação. A pessoa queria mostrar para os ouvintes que eles deveriam confiar no Senhor, porque até as ações que o inimigo faz, tudo é permissão de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus ele continua soberano. E para ele conseguir, para o pregador conseguir colocar isso mais assim, com mais impacto na vida da pessoa, ele usou essa ilustração que fortaleceu ainda mais. Você pode usar também testemunhos que você viveu na prática. Por exemplo, você está falando sobre oração, então você acabou de orar, acabou de pregar sobre orar. Irmãos, nós aprendemos aqui que precisamos orar. Chegar na sua casa hoje, irmãos, entre para dentro do seu quarto, feche a porta, dobre o seu joelho no chão e fale com Deus, porque Deus ele vai providenciar. E nisso, eu posso colocar uma ilustração, um testemunho meu para fortalecer ainda mais essa minha aplicação. Irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque eu lembro uma vez que eu estava passando muita dificuldade em casa, sem trabalho, as coisas bem difíceis. E aí, irmãos, eu entrei para dentro do meu quarto e comecei a orar. Irmãos, antes de eu finalizar a oração, meu telefone tocou e era uma irmã da igreja lá, falando, ó, Deus tocou no meu coração para mandar essa quantia X para você. O que eu fiz aqui? Eu usei o meu testemunho de vida, mas tem que, irmãos, claro, né, querido? Precisa nem falar isso, mas o testemunho precisa ser autêntico. Algo que realmente aconteceu, porque nós trabalhamos com a verdade. Então eu contei o testemunho para reforçar a importância da oração. Então eu posso contar também um testemunho e situações do cotidiano. Situações do dia a dia que você passa, que você vive, você também pode contar para ajudar a reforçar ainda mais a sua aplicação. Então, use sempre exemplos na aplicação. E por último, o quinto passo é fazer um chamado à decisão. A aplicação deve culminar em um convite para ação. Então, a aplicação deve culminar em um convite para ação. Pode ser convite para oração, mudança de atitude, compromisso ou serviço. Pense na aplicação como um convite para entrar em um novo caminho. Você não pode deixar o ouvinte parado no meio da estrada. Então preste atenção. A aplicação, é o que nós viemos falando desde o primeiro passo, ela precisa ser um convite para os ouvintes. Precisa ter um desafio no final. Um convite para ele mudar de vida, para largar tudo aquilo, para entrar por esse caminho. Então você precisa fazer esse desafio para os ouvintes. Então, irmãos, agora que nós aprendemos sobre oração, eu quero convidar você essa semana a fazer um propósito com Deus. Faça um propósito de 30 dias em oração. Entre nesse propósito para orar ao Senhor dos Exércitos, que eu tenho certeza que algumas coisas irão acontecer na sua vida. Irmãos, agora que você aprendeu sobre a importância do amor ao próximo, você, acabando esse culto, você vai largar o orgulho de lado e vai ligar para alguém que você tem problemas com essa pessoa e vai pedir perdão para essa pessoa. Agora que nós aprendemos sobre isso, ou seja, você vai fazer um desafio no final, na sua aplicação, para as pessoas entrarem por esse desafio, para a aplicação ela ficar ainda mais sólida aí, tá bom? Então nós colocamos aqui exemplos práticos aqui para os irmãos entenderem. Veja bem, ó, Mateus capítulo 5, versículo 16, eu acho que aqui vai ficar melhor. Mateus 5, 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Olha só uma aplicação forte. Esta semana, escolha uma atitude de bondade para fazer no seu trabalho ou escola, para que as pessoas vejam Jesus em você. Então, irmãos, ó, o que nós aprendemos aqui hoje? Jesus diz assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens. Como que essa luz de você vai brilhar diante de todos os homens? Essa semana, escolha fazer uma ação na sua escola. Escolha fazer algo diferenciado na sua escola, que vai refletir Cristo na sua vida para as pessoas. Sei lá, na sua vizinhança, faça uma bondade, uma gentileza, uma generosidade de alguém que está precisando de algo. Liga para a pessoa e fala, olha, eu vou te abençoar com tanto aqui, eu quero pagar uma água sua esse mês,
eu quero deixar um gás pago para você esse mês. Faça algo para que Jesus venha brilhar, para que Cristo venha refletir. Você entendeu? A minha aplicação ela não é genérica, ela é específica, ela tem nome, ela orienta as pessoas o que elas devem de fato fazer na prática. Percebeu que coisa interessante? Aqui temos Filipenses também. Não andeis ansiosos. Qual que seria a aplicação? Quando a ansiedade chegar, pratique e entregue suas preocupações a Deus em oração. Ao invés de se preocupar sozinho. Entregue para Deus as suas preocupações, as suas ansiedades. Ao invés de ficar preocupado, desesperado sozinho. Faça isso hoje. Quando ela começar a chegar, a preocupação bater, coloque seu joelho no chão e entregue para Deus essas suas preocupações e ansiedades. Então, tem algumas citações aqui do Spurgeon para auxiliar você mais ainda aí, para inspirar você. A pregação sem aplicação é como remédio sem receita. Pode até ser bom, mas não vai curar. O remédio não é certo. O remédio está sem receita. Ele pode ser bom, pode, mas curar não vai. Assim é a aplicação. Quando você faz uma pregação sem a aplicação. John Stott diz assim: a verdadeira pregação é aquela que muda vidas, não apenas mentes. Lembra? Então vai mudar a minha mente, a minha forma de pensar, não. Mas e a minha vida vai ser mudada? Vai me transformar em alguma coisa? Não. Então não é uma aplicação. Ok? Aqui nós temos aqui o coração da aplicação, que é, primeiro, aplicação, o centro que transforma vidas. Depois estudo, nós precisamos estudar, compreender profundamente o texto bíblico, ser claro na nossa aplicação e conhecer o nosso público. Ok? Aqui é a nossa transformação real. Ouvir, ou seja, receber a mensagem. Entender, ou seja, compreender o significado dela. Isso tudo antes. Aplicar, ou seja, colocar em prática. E transformar, ou seja, experimentar uma mudança real. Tá bom? Sua pregação será uma bênção. Estude, conecte, esclareça e também convide. Queridos, então por hoje, foi só o nosso vídeo aqui sobre aplicação. Se esse vídeo de alguma maneira ele mudou a sua maneira de pensar, se de alguma forma você compreendeu, trouxe clareza para você, deixe aqui nos comentários. Se houve alguma dificuldade, deixe nos comentários também, que eu farei questão de responder você aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar os sininhos para as notificações e também deixar um comentário de sugestão para o próximo vídeo. Outra coisa, você quer entrar no nosso curso privado, você quer entrar no nosso curso que muda a vida do pregador, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Outra coisa, vou deixar o PDF dessa aula aqui também para você aqui, só clicar e baixar, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo.